E aí galera, aqui é o David. Bom, já deixa logo o like aqui embaixo para fortalecer o crescimento do canal e bora pro vídeo comigo. O mundo está cheio de coisas inexplicáveis e são justamente essas coisas as que nos fascinam, é claro, né? Mas nós sempre acabamos buscando explicações para essas coisas, e é isso que os cientistas buscam ao longo de suas carreiras, mas isso nem sempre é possível. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre alguns artefatos misteriosos e inexplicáveis que desafiam os cientistas. Bora pro vídeo! Crânio de lobisomem. Bom, para começar, eu vou começar com uma história que te fará duvidar de tudo que você já ouviu. É a história do crânio de um lobisomem. O lobisomem é uma criatura mitológica que provoca medo em muitas pessoas. Mas será que essa criatura que faz sucesso em filmes de terror pode ter realmente existido? Pois é, um crânio que pode ter semelhanças com essa criatura foi encontrado na Bulgária por um agricultor que estava aí arando seus campos. Mas calma, pois essa história fica ainda mais assustadora do que você pode imaginar. O homem encontrou uma caixa que estava preso por correntes enterrada no lugar ali onde ele estava trabalhando no dia a dia dele. E quando ele abriu a caixa, se deparou com um crânio que se assemelha a de um lobisomem. Esse não é o tipo de coisa que você encontra todos os dias, né? E a descoberta acabou enchendo o homem de dúvidas e, claro, muito medo. Bom, um historiador acabou indo à fazenda deste homem para então investigar melhor aquele fato e descreveu a descoberta como um crânio semelhante ao de um lobo, mas um pouco mais alargado. Mas depois de fotografar e levar as imagens para análise, se descobriu que, na verdade, o crânio pertencia a um lobo que sofria com uma doença chamada doença de Paget. Essa doença teria provocado a alteração na estrutura do crânio, fazendo com que ele se parecesse um híbrido entre um lobo e um ser humano, ou seja, não era um lobisomem. A tábua de despilho. A origem da escrita é um consenso entre os arqueólogos e todos acreditam que ela teria tido origem na Suméria entre 4.000 e 3.000 anos antes de Cristo. Mas a descoberta da tábua de despilho, feita em 1993 em um assentamento neolítico que fica no norte da Grécia, próximo à cidade aí de Catória, pode colocar essa teoria em questão. Pois é, galera. Esse assentamento teria sido habitado há cerca de 8.000 e 7.000 anos atrás, e a placa descoberta pelos pesquisadores data cerca de 5.000 anos, pelo que sabemos até agora, é claro. O pedaço de madeira onde as escritas com símbolos desconhecidos pelos arqueólogos foi examinada através do método chamado C12, após análise, declarou que ela data de 5.260 a.C. A tábua de despilho então seria mais de 1.000 anos mais velha do que todos os registros escritos sumérios descobertos pelos pesquisadores. No ano de 2004, esta descoberta, que revolucionou toda a história das descobertas arqueológicas, foi contada para o público em geral. Além disso, pessoal, houve uma explicação sobre a forma como a população do Oriente Médio estabeleceram aí a sua escrita através dos ideogramas, enquanto o povo da Grécia Antiga usava aí sílabas para se expressar. Mas a placa possui algumas danificações por conta do tempo e agora está passando por algumas restaurações para que seja então possível decifrar o que está escrito nela. O Templo de Shakreshwar. Esse templo fica em Mumbai e é formado basicamente pelos restos de Nalasopara, que foi um antigo templo budista há cerca de 2.300 anos atrás. Nalasopara foi construído ao redor do porto de Sopara, e esse templo, chamado de Shakreshwar, estava entre as estruturas. A cidade de Nalasopara teria tido fortificações, casas, mercados, palácios e um mosteiro durante o seu apogeu. Este mosteiro era fechado por um fosso e podia ser acessado através de 17 portões. O templo de Shakreshwar era um templo de aproximadamente 1.000 anos do deus Shiva. Mas então, pessoal, o templo acabou sendo destruído há muito tempo atrás e foi substituído por estruturas mais modernas. Mas o que mais chama a atenção sobre este lugar é que existe uma lenda que Buda teria visitado pessoalmente Nalasopara, o que torna o lugar tão especial para os adeptos desta religião. Espelho da Idade do Ferro. Esse espelho, que data da Idade do Ferro, foi encontrado no ano de 2007 em uma cidade no sul de Oxford, lá no Reino Unido. Ele foi encontrado depois de o solo ser examinado por um detector de metais e acabou acusando a localização deste então artefato, que em seguida foi desenterrado, pessoal. O espelho é todo trabalhado e, pelo que se sabe, é típico da região da Inglaterra e, segundo os especialistas, data do fim da Idade do Ferro. No total, existem 58 espelhos destes no mundo, mas somente 18 puderam ser totalmente preservados. Este encontrado data do século I a.C. e chama muito a atenção pelo belo desenho que está gravado diretamente nele.
Na época em que este artefato foi feito, os espelhos não eram objetos comuns. Na verdade, esses objetos eram muito prestigiados e somente algumas pessoas possuíam um desses. Muito diferente de hoje em dia, em que a maioria das pessoas possuem um espelho em casa, pelo menos, né? Além de tudo isso, em algumas culturas, o espelho pode ser visto como um objeto mágico que permite que você veja o mundo de uma perspectiva diferente ali do normal. Ou ainda, se acredita que o espelho pode ser um portal para outro mundo. Se essas teorias estão certas, nós ainda não sabemos, mas esse espelho é realmente um achado entanto. Mas segundo aí os especialistas, na Idade do Ferro eram principalmente os xamãs e adivinhos que usavam aqueles espelhos, justamente para espécies de rituais, e é possível que esses espelhos encontrados fossem usados para esse tipo de coisas naquela época em que ele foi feito. Pueblo Bonito. Esse lugar, chamado de Pueblo Bonito, foi descoberto durante uma campanha militar lá nos Estados Unidos, mais precisamente no estado do Novo México no ano de 1849. Os indígenas Pueblo construíram e viveram neste lugar que pode ter um nome traduzido como Bela Cidade, entre os anos de 823 e 1126 d.C. Segundo os arqueólogos, a estrutura do lugar foi um importante centro para as comunidades do seu entorno. E explorando as ruínas, eles dizem que é possível encontrar evidências do comércio de cacau e cerâmica entre os indígenas locais e os povos da América Central. Mas a cidade não servia apenas para esse comércio, tá? Também era um centro usado aí para a administração, comunicação e também, acreditem, o cemitério. Então, galera, somente uma pequena parte aí da enorme estrutura construída pelo povo de Pueblo Bonito servia como uma área de estar para o povo. Pueblo Bonito era uma verdadeira cidade, muito semelhante às cidades modernas que conhecemos hoje, e chama a atenção esse tipo de estrutura tão antiga. A cidade é ainda separada em duas áreas por uma que parece precisamente alinhada. Essa parede se estende de norte a sul através da praça principal daquela cidade. Em seu apogeu, a cidade poderia comportar milhares de habitantes, mas segundo os especialistas, a cidade teria sido abandonada entre os anos de 1100 e 1200 d.C. em consequência de uma seca severa naquela região. Armas mitológicas. Encontrada no Nepal, essa arma mitológica misteriosa poderia um dia ter lançado raios? Bom, pelo menos é isso que muita gente acredita que este artefato poderia fazer. Algumas teorias apontam aí essa arma como motivo de muitas civilizações terem sido destruídas, inclusive civilizações bem desenvolvidas tecnologicamente falando, é claro. Porém, galera, para muita gente essa arma é símbolo de fertilidade, por exemplo. Muita gente fala naquela região de Katmandu que ela provoca chuvas e dessa forma garante aí as colheitas. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal para vocês. Não esquece de deixar o like aqui e fortalecer com o crescimento do canal. Compartilhe com seu amigo, com a sua avó, com seu irmão, sua namorada, com todas as pessoas que você acha importantíssimo esse conteúdo. Se inscreve se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.